Como é a sensação de ver tudo desmoronar quando você está tão perto de seus sonhos? Bruce Lee viveu isso em 1971. Ele estava pronto. Ele era talentoso. Ele merecia. Mas Hollywood fechou as portas para ele. O motivo? Apenas quem ele era. Mas essa rejeição foi o início do retorno mais poderoso que a história já viu. 1971, Los Angeles. O escritório da Warner Bros. Estava silencioso naquela tarde de outono. Bruce Lee acabara de sair da sala de reuniões. Seus passos ecoavam no corredor vazio, cada som reverberando contra as paredes decoradas com pôsteres de sucessos de bilheteria. Ele tinha acabado de fazer a apresentação de sua vida. Uma ideia revolucionária, um conceito que mudaria a televisão americana para sempre. Uma série sobre um monge Shaolin que viaja pelo velho oeste americano, usando Kung Fu para defender os inocentes. Os executivos tinham amado, tinham rido nos momentos certos, tinham se inclinado para a frente durante a demonstração física, quando Bruce Lee mostrou a velocidade de seus socos, a precisão de seus chutes, a fluidez de seus movimentos. Tinham feito anotações febris em seus blocos de couro. Um deles até tinha sussurrado para o colega: "Isso é ouro." Bruce Lee tinha ouvido. Ele sabia que tinha sido perfeito. Ele podia sentir na energia da sala, no modo como eles olhavam para ele com uma mistura de admiração e excitação. Depois de anos, lutando por reconhecimento em Hollywood, acreditava que finalmente a porta estava se abrindo. No caminho de volta para casa, dirigindo pelas ruas ensolaradas de Los Angeles, Bruce Lee permitiu-se sonhar. Pensou em como seria ver seu nome nos créditos de abertura. Pensou em finalmente poder mostrar ao mundo o que as artes marciais realmente eram. Não os movimentos falsos e coreografados que Hollywood sempre mostrava, mas a verdadeira filosofia, a verdadeira disciplina, a verdadeira beleza do Kung Fu. Mas Bruce Lee não sabia que naquele exato momento, enquanto ele dirigia de volta para casa com um sorriso no rosto, algo estava acontecendo naquela sala de reuniões. Algo que mudaria sua vida para sempre, e não da maneira que ele esperava. Para entender a magnitude do que aconteceu naquele dia, precisamos voltar um pouco no tempo. Bruce Lee não nasceu em Hollywood. Ele nasceu em São Francisco, em 1940, durante uma turnê de ópera chinesa de seus pais, mas foi criado em Hong Kong, em um mundo dividido entre Oriente e Ocidente, entre tradição e modernidade. Desde criança, ele tinha dois amores inseparáveis: filmes e artes marciais. Seu pai, Li Huixuan, era um ator famoso da ópera cantonesa. Bruce apareceu em seu primeiro filme aos 3 meses de idade. Aos 6 anos já tinha um papel falado. Ele cresceu nos sets de filmagem, absorvendo cada detalhe de como as histórias eram contadas, como as emoções eram capturadas pela câmera. Ao mesmo tempo, ele treinou Wing Chun com o lendário mestre Ip Man, o mesmo homem que mais tarde seria retratado em dezenas de filmes. Mas havia um problema. Bruce Lee era rebelde, impulsivo. Ele se metia em brigas de rua constantemente. Em Hong Kong dos anos 50, gangues juvenis eram um problema sério, e Bruce estava perigosamente próximo de se envolver com o lado errado da lei. Seus pais temiam pelo seu futuro. Viram o talento extraordinário de seu filho sendo desperdiçado em conflitos sem sentido. Então, aos 18 anos, tomaram uma decisão que deve ter partido seus corações: mandá-lo de volta para a América, sozinho, para recomeçar, para ter uma chance de ser algo mais do que apenas mais um jovem problemático de Hong Kong. E Bruce Lee aproveitou essa chance como poucos fariam. Ele desembarcou em São Francisco, em 1959 com $100 no bolso, e uma determinação inabalável. Trabalhou lavando pratos em restaurantes chineses durante o dia, suportando o vapor quente das cozinhas, as mãos ficando enrugadas na água com sabão. À noite, ele treinava Kung Fu obsessivamente, transformando qualquer espaço disponível em um dojo improvisado. Mas Bruce Lee não queria apenas ser bom, ele queria revolucionar as artes marciais. Ele começou a questionar os métodos tradicionais. Por que tanto formalismo? Por que movimentos que não funcionariam em uma luta real? Ele começou a dar aulas em garagens, ensinando uma abordagem mais prática, mais direta. Dormia em sofás de amigos. Economizava cada centavo, mas ele tinha um sonho maior que tudo isso. Ele queria mostrar ao mundo as artes marciais, não como um espetáculo de circo, não como algo exótico e misterioso, mas como uma forma de arte legítima,
uma filosofia de vida, algo que poderia inspirar milhões, e ele sabia que para fazer isso, precisava de uma plataforma maior. Ele precisava de Hollywood. Em 1964, algo aconteceu que mudaria o rumo de sua vida. Bruce Lee foi convidado para fazer uma demonstração no International Karate Championships em Long Beach, Califórnia. Era apenas uma demonstração, não uma competição, mas Bruce Lee transformou aqueles poucos minutos em algo mágico. Ele demonstrou a velocidade do seu one-inch punch, um soco devastador dado a apenas uma polegada de distância. Demonstrou seu two-finger push-up, fazendo flexões usando apenas 2 dedos de uma mão. A plateia ficou em choque, mas o mais importante, na plateia estava um produtor de TV chamado William Dozier. E Dozier viu algo especial. Ele viu carisma, viu talento bruto, viu potencial de televisão. Em 1966, veio sua primeira grande oportunidade, The Green Hornet, uma série de TV onde ele interpretaria Kato, o fiel assistente do herói principal, interpretado por Van Williams. O papel não era o protagonista, mas Bruce Lee aceitou. Era um começo, era Hollywood. Era sua chance de mostrar ao mundo do que era capaz. E ele fez algo extraordinário com aquele papel coadjuvante. Ele roubou cada cena em que aparecia. Seus movimentos eram tão rápidos que as câmeras tinham dificuldade em capturá-los. Os diretores tinham que pedir para ele desacelerar, porque senão os movimentos ficavam borrados na tela. Seu carisma explodia através da televisão. Quando Kato lutava, as crianças em toda a América paravam o que estavam fazendo e colavam os olhos na tela. A série durou apenas uma temporada. Problemas de audiência, competição com outras séries, as razões típicas pelas quais programas são cancelados. Mas algo incrível aconteceu durante e após The Green Hornet. As crianças não queriam mais brincar de Green Hornet nas ruas. Elas queriam brincar de Kato. Lojas de brinquedos vendiam mais máscaras de Kato do que máscaras do Hornet Verde. Bruce Lee tinha se tornado mais popular que o próprio protagonista da série, e Hollywood notou isso. Produtores notaram, executivos notaram, mas notar não significa aceitar, porque havia um problema fundamental na mente de Hollywood dos anos 60. Bruce Lee era asiático, e na visão limitada daquela época, asiáticos não podiam ser heróis principais, podiam ser assistentes leais, podiam ser vilões exóticos, podiam ser sábios mestres que ensinavam o verdadeiro herói branco, mas protagonistas, estrelas. Isso era território reservado. Os anos seguintes foram uma montanha-russa de frustrações para Bruce Lee. Ele conseguia papéis pequenos aqui e ali, um vilão em um episódio de Iron Man, um lutador em Marlowe, um filme noir com James Garner. Sempre coadjuvante, sempre o outro, nunca a estrela, mas ele não desistia. A palavra desistir simplesmente não existia no vocabulário de Bruce. Ele continuava treinando obsessivamente, refinando seu corpo até transformá-lo em uma arma perfeita. Ele lia a filosofia de Krishnamurti Lao Tzu, integrando sabedoria oriental e ocidental, continuava desenvolvendo sua própria filosofia de luta. O Jeet Kune Do, o caminho do punho interceptador, uma arte marcial que rejeitava o dogma, que enfatizava a fluidez, a adaptação, a eficiência. Seja sem forma, sem contorno como a água, ele dizia aos seus alunos: você põe água em uma xícara, ela se torna a xícara. Você põe água em uma garrafa, ela se torna a garrafa. Água pode fluir ou pode destruir. Seja água, meu amigo. E seus alunos eram nomes cada vez mais impressionantes. Steve McQueen, um dos maiores astros de cinema da época. James Coburn, outro gigante de Hollywood. Kareem Abdul-Jabbar, a lenda do basquete. Roman Polanski, o diretor visionário. Eles vinham até Bruce Lee, pagavam por aulas particulares, absorviam sua sabedoria. Eles o respeitavam como mestre, mas Hollywood ainda não o queria como estrela. E então, em 1971, veio a ligação que mudaria tudo, ou pelo menos, era o que Bruce Lee pensava naquele momento de esperança ingênua. Warner Bros. Queria se reunir com ele. Tinham ouvido falar de uma ideia que ele tinha desenvolvido anos antes com um roteirista chamado Ed Spillman. Kung Fu, uma série de televisão sobre um monge Shaolin, chamado Kwai Chang Caine, que viaja pelo velho oeste americano, fugindo de autoridades chinesas depois de matar um membro da família real em autodefesa. Ao longo de sua jornada, ele usaria Kung Fu para defender inocentes, enquanto buscava por seu meio-irmão americano,
Era um conceito brilhante. Combinava o gênero western, profundamente americano, com artes marciais orientais. Tinha ação, tinha filosofia, tinha profundidade emocional. Era exatamente o tipo de conceito que poderia quebrar barreiras. Bruce Lee tinha trabalhado nesse conceito por anos, refinando a filosofia do personagem, desenvolvendo a visão de como as cenas de luta seriam diferentes de tudo já visto na TV. Não seria violência gratuita. Cada movimento teria significado. Cada luta seria uma expressão da filosofia do personagem. Quando ele entrou naquela sala de reuniões na Warner Bros., ele estava confiante. Não era arrogância vazia. Era certeza baseada em fatos. Ele era a única pessoa em toda Hollywood que poderia dar vida àquele personagem com autenticidade. Ele tinha a habilidade marcial real, não precisava de dublês para as cenas de luta. Tinha o conhecimento filosófico profundo das tradições orientais. Tinha a presença de tela, comprovada em The Green Hornet. Ele era perfeito para o papel. Não apenas bom, perfeito. A apresentação foi impecável. Bruce Lee demonstrou movimentos, explicando a mecânica corporal por trás de cada técnica. Falou sobre a filosofia taoísta e budista que informaria o personagem. Explicou como a série poderia ser diferente de tudo que já tinha sido feito na TV americana, elevando o gênero de ação para algo mais profundo, mais significativo. Os executivos pareciam genuinamente convencidos, faziam perguntas engajadas, discutiam possibilidades de storylines, falavam sobre horários de exibição, orçamentos, possibilidades. Vamos ligar para você em breve, disseram eles enquanto apertavam sua mão ao final da reunião. Sorrisos largos em seus rostos. Isso tem potencial real. Muito potencial. Bruce Lee saiu daquela sala acreditando que sua vida estava prestes a mudar. Ele tinha razão sobre a mudança, mas estava completamente errado sobre a direção. Porque o que Bruce Lee não sabia era que, naquele exato momento em que a porta se fechou atrás dele, uma conversa muito diferente estava começando naquela sala. E essa conversa, sussurrada entre homens poderosos em ternos caros, determinaria não apenas seu futuro, mas o futuro de Hollywood inteiro de maneiras que eles não podiam imaginar. 2 semanas se passaram, 14 dias de esperança crescente. Bruce Lee verificava o telefone constantemente. Linda, sua esposa, via a ansiedade crescer nele a cada dia. Ele tentava se manter ocupado, treinando, dando aulas, mas sua mente estava sempre voltando para aquela reunião, repassando cada detalhe, cada reação dos executivos. E então, o telefone finalmente tocou. Era seu agente. Bruce Lee atendeu no primeiro toque, o coração acelerando. Bruce, disse o agente, e havia algo na voz dele, hesitação, desconforto. Tenho notícias sobre Kung Fu. Sim, Bruce Lee respondeu, sentindo uma tensão estranha no estômago. A Warner Bros. Decidiu seguir em frente com a série. Por um segundo, Bruce Lee sentiu uma explosão de alegria. Eles tinham aprovado. E então, veio a próxima frase. Mas, eles vão com outro ator para o papel principal. O mundo pareceu parar. O barulho de fundo desapareceu. Tudo que Bruce Lee podia ouvir era o sangue pulsando em seus ouvidos. O que? Ele conseguiu dizer, sua voz estranhamente calma. Eles escolheram David Carradine para interpretar Kwai Chang-Caine. David Carradine. Bruce Lee conhecia o nome. Um ator branco, de família de atores de Hollywood. Talentoso em seu próprio direito, sem dúvida. Mas ele não sabia Kung Fu. Nunca tinha praticado artes marciais seriamente. Não tinha nenhuma conexão com a cultura asiática ou filosofia oriental. Era em todos os sentidos relevantes, a antítese do que o personagem deveria ser. Porque Bruce Lee ouviu sua própria voz perguntar, embora uma parte dele já soubesse a resposta. Já tinha ouvido variações dela tantas vezes antes. Houve uma pausa. Seu agente estava claramente desconfortável. E então vieram as palavras, aquelas palavras que Bruce Lee nunca esqueceria pelo resto de sua curta vida. Aquelas palavras que Hollywood tinha usado como desculpa por décadas, mantendo atores talentosos presos em papéis estereotipados. Aquelas palavras que revelavam exatamente o que eles pensavam dele, não importa quão educadamente sorrissem durante as reuniões. Eles acham que você é muito asiático para a TV americana, Bruce. Os executivos estão preocupados que o público mainstream
não vai se conectar com um protagonista chinês. Eles querem alguém que o público possa se relacionar mais facilmente. Muito asiático. Ele era muito asiático para interpretar um personagem asiático em uma história sobre cultura asiática e filosofia oriental, em um conceito que ele mesmo tinha ajudado a desenvolver. A ironia era tão absurda, tão cruel, que seria engraçada se não fosse tão profundamente dolorosa. Bruce Lee desligou o telefone. Ele se sentou em silêncio na sala de estar de sua casa em Los Angeles. Linda estava na cozinha, ele podia ouvi-la preparando o jantar. Os filhos estavam brincando no quintal. Vida normal continuando ao redor dele enquanto seu mundo interior desmoronava. Mas aqui está a parte que poucos sabem, a parte que foi contada depois por Linda e alguns amigos próximos. Naquele momento, Bruce Lee não explodiu de raiva. Ele não gritou, não quebrou o telefone, não socou a parede, embora seus punhos estivessem cerrados com força suficiente para que as unhas marcassem as palmas. Em vez disso, ele sentou em silêncio por longos minutos. E então, ele se levantou, foi para o quintal e começou a meditar. Era algo que ele sempre fazia quando precisava clareza mental, quando precisava ir além da emoção e alcançar compreensão mais profunda. Linda o encontrou lá uma hora depois, ainda sentado em posição de lótus, os olhos fechados, a respiração profunda e controlada. Ela se sentou ao lado dele em silêncio, esperando. Depois de muitos anos de casamento, ela tinha aprendido a ler Bruce de maneiras que poucos podiam, e ela sabia que algo significativo estava acontecendo por trás daqueles olhos fechados. Eles me disseram não, Bruce finalmente falou, abrindo os olhos mas mantendo o olhar fixo no horizonte. Disseram que sou muito chinês, para interpretar um personagem chinês, em uma história que eu ajudei a criar. Sua voz era calma, mas Linda podia sentir a dor por trás das palavras. Ela colocou a mão sobre a dele, não dizendo nada ainda, apenas oferecendo presença. Sabe o que é engraçado? Bruce continuou, e agora havia algo diferente em sua voz. Não era amargura, exatamente. Era algo mais complexo. Em Hong Kong, quando eu era jovem, eles me chamavam de "too American", muito ocidentalizado, muito influenciado pelo Ocidente. E agora aqui, eles dizem que sou muito asiático. Aparentemente, sou demais de tudo, e não o suficiente de nada para ninguém. Linda apertou sua mão. Ela conhecia aquele olhar que estava se formando em seus olhos. Era o mesmo olhar que Bruce tinha quando enfrentava um oponente aparentemente impossível no tatame. Era determinação cristalizando-se em ação. O que você vai fazer? Ela perguntou suavemente, embora suspeitasse que já sabia a resposta. Bruce Lee se virou para ela, e pela primeira vez em horas, um pequeno sorriso apareceu em seu rosto. Mas não era um sorriso de felicidade, era algo diferente. Era o sorriso de alguém que acabara de encontrar clareza, de alguém que tinha acabado de transformar dor em propósito. Vou provar que eles estão errados. Ele disse simplesmente, e havia aço em sua voz agora. Não aqui, não em Hollywood, não nos termos deles. Eles tiveram sua chance, eles fizeram sua escolha. Agora vou para onde me querem, vou voltar para Hong Kong. Linda ficou surpresa. Hong Kong? Ele tinha deixado Hong Kong mais de uma década atrás, como um adolescente problemático fugindo de confusão. Tinha construído uma vida na América, tinha alunos famosos, tinha um nome crescente, ainda que não como estrela, tinha uma família estabelecida aqui. Deixar tudo isso para trás, mas Bruce Lee já tinha decidido, e quando Bruce Lee decidia algo, montanha se movia. Se Hollywood não quer um protagonista asiático, ele disse, os olhos brilhando agora com algo que Linda reconheceu como perigoso para qualquer um que estivesse em seu caminho, então vou me tornar a maior estrela da Ásia. Vou fazer filmes que o mundo inteiro vai querer, e um dia muito em breve, eles virão até mim, não eu até eles. Eles virão de joelhos, implorando para trabalhar comigo. E aí vamos ver quem é muito o quê. E essa não era apenas raiva falando. Embora houvesse raiva certamente, era estratégia pura. Bruce Lee sempre foi um estratista brilhante, tanto fora quanto dentro do tatame. Ele entendia que Hollywood, por todo seu discurso sobre arte e criatividade, respondia fundamentalmente a apenas uma coisa: sucesso, dinheiro, números de bilheteria, prova de mercado. Se ele pudesse se tornar uma superestrela em outro mercado,
Um mercado grande e crescente como Hong Kong e o resto da Ásia, Hollywood teria que prestar atenção, teria que reconhecê-lo, teria que vir atrás dele, e quando viessem, seria nas condições dele, não dele. Era o porto de Hong Kong. Quando Bruce Lee desceu do avião com Linda e seus 2 filhos pequenos, Brandon de 6 anos e Shannon de 2, ele não sabia exatamente o que esperar. Tinha deixado Hong Kong como um adolescente problemático com futuro incerto. Estava voltando com o que exatamente? Um ator fracassado de Hollywood, um professor de Kung Fu com alguns alunos famosos, um homem de 31 anos recomeçando do zero. O ar úmido de Hong Kong o atingiu assim que a porta do avião se abriu, trazendo com ele memórias de infância, de treinos no parque, de sets de filmagem com seu pai. Era simultaneamente familiar e estranho, como voltar para uma casa que tinha mudado durante sua ausência. Mas Hong Kong se lembrava dele. Os filmes infantis que ele tinha feito anos atrás ainda passavam ocasionalmente na TV local. Algumas pessoas mais velhas ainda se lembravam de Li Hoi-chuen, seu falecido pai, uma lenda da ópera cantonesa. E mais importante, Hong Kong estava faminto por seus próprios heróis no cinema. O cinema de Hong Kong estava em um período de crescimento explosivo no início dos anos 70. Estúdios como Shaw Brothers estavam produzindo dezenas de filmes por ano. Filmes de Kung Fu estavam se tornando incrivelmente populares. Mas havia um problema. A maioria dos atores não sabia realmente lutar. As cenas de luta eram claramente coreografadas. Os movimentos obviamente falsos para qualquer um que conhecesse artes marciais de verdade. Hong Kong precisava de alguém autêntico. Alguém que pudesse realmente lutar. Alguém cuja velocidade e poder fossem reais, não truques de câmera. Um produtor chamado Herman Chow viu o potencial imediatamente. Chow tinha recentemente saído da Shaw Brothers para fundar sua própria companhia, Golden Harvest, e estava procurando por algo que pudesse diferenciar seus filmes da competição. Quando ouviu que Bruce Lee tinha voltado para Hong Kong, viu uma oportunidade. Ele ofereceu a Bruce Lee o papel principal em um filme de orçamento modesto, The Big Boss, conhecido internacionalmente como Fists of Fury. Era um filme relativamente simples na premissa. Bruce Lee interpretaria Chang Chao-en, um trabalhador chinês que se muda para a Tailândia para trabalhar em uma fábrica de gelo. Ele prometeu à sua mãe que não se envolveria em briga, mas quando descobre que a fábrica é na verdade uma fachada para tráfico de drogas, e seus amigos começam a desaparecer, ele não tem escolha senão quebrar sua promessa e usar Kung Fu para trazer justiça. O orçamento era pequeno, especialmente comparado aos padrões de Hollywood. As condições de filmagem eram difíceis, com o calor opressivo da Tailândia e equipamento limitado, mas pela primeira vez em sua vida profissional, Bruce Lee era a estrela, não o assistente, não o coadjuvante, não o outro, a estrela. Seu nome viria primeiro nos créditos. O filme seria construído em torno dele, e ele deu absolutamente tudo de si. Cada movimento em cada cena de luta era executado com precisão cirúrgica. Ele insistiu em fazer todas as suas próprias acrobacias, recusando dublês. Cada soco tinha poder real por trás dele. Cada chute era uma demonstração de técnica perfeita. Ele não estava apenas fazendo um filme, estava fazendo uma declaração ao mundo, e especialmente a Hollywood. Isto é o que vocês rejeitaram. O diretor, Lo Wei, inicialmente teve dificuldade em capturar a velocidade de Bruce Lee na câmera. Eles tinham que ajustar a taxa de frames, mudar ângulos, experimentar com diferentes técnicas de filmagem. Bruce Lee, com sua experiência desde a infância em sets de filmagem, oferecia sugestões, praticamente co-dirigindo muitas das cenas de ação. Quando The Big Boss estreou em Hong Kong em outubro de 1971, apenas alguns meses depois da rejeição de Hollywood, algo extraordinário aconteceu. Algo que ninguém, nem mesmo Bruce Lee em sua ambição mais ousada, tinha previsto completamente. O filme quebrou todos os recordes de bilheteria em Hong Kong. Não apenas alguns. Todos. As filas se estendiam por quarteirões inteiros. Cinemas tinham sessões lotadas do amanhecer até a meia-noite. Pessoas assistiam ao filme múltiplas vezes. O recorde anterior de bilheteria em Hong Kong foi destruído na primeira semana. Bruce Lee se tornou uma superestrela da noite para o dia. Sua imagem estava em todos os lugares, pôsteres, revistas, outdoors.
Crianças imitavam seus movimentos nas ruas. Bruce Lee tornou-se sinônimo de Kung Fu em toda a Ásia. Ele não era apenas famoso. Ele era um fenômeno cultural. Mas Bruce Lee não parou para saborear o sucesso. Ele já estava planejando o próximo movimento. Porque um sucesso poderia ser sorte. 2 sucessos começam a aparecer um padrão. E 3 sucessos fariam Hollywood prestar atenção de verdade. 6 meses depois, em março de 1972, veio Fist of Fury, conhecido internacionalmente como The Chinese Connection. Desta vez, Bruce Lee tinha significativamente mais controle criativo sobre o projeto. E ele usou esse controle para fazer algo poderoso, algo que ressoaria profundamente com audiências asiáticas que tinham vivido sob colonialismo e imperialismo. O filme se passa em Xangai nos anos inocentes durante a ocupação japonesa. Bruce Lee interpreta Shan Jian, um estudante que retorna para sua escola de artes marciais para descobrir que seu mestre foi envenenado por uma escola japonesa rival. O que se segue é uma história de vingança, mas também um comentário poderoso sobre orgulho nacional, resistência à opressão e dignidade diante da humilhação. Havia uma cena que se tornou icônica. Uma cena que captou perfeitamente o que o filme e Bruce Lee representava para audiências asiáticas. Shan Jian chega a um parque em Xangai. Na entrada, há uma placa que diz, cães e chineses, não permitidos. Uma referência dolorosa real a práticas discriminatórias em certas áreas de Xangai sob domínio estrangeiro. Lutadores de uma escola de artes marciais japonesas estão lá, segurando outra placa que diz, homem doente da Ásia. Um termo derrogatório que potências ocidentais usavam para se referir a China. Shan Jian, interpretado por Bruce Lee, enfrenta todos eles sozinho. Ele pega a placa Homem Doente da Ásia e a quebra ao meio com um chute voador. E então, em uma cena de luta magistralmente coreografada, derrota cada oponente. A plateia de Hong Kong, de Singapura, de Manila, de Tóquio, explodiu em aplausos. Aqui estava alguém que os representava, que lutava por eles, que não se curvava diante de ninguém. Fist of Fury foi ainda maior que The Big Boss. Foi um fenômeno não apenas em Hong Kong, mas em todo o Sudeste Asiático. O personagem de Bruce Lee ressoou em um nível profundamente emocional com audiências que tinham suas próprias histórias de colonialismo e resistência. Ele não era apenas entretenimento. Era catarse coletiva. E então, demonstrando que ele era mais que apenas uma estrela de ação, veio Way of the Dragon em 1972. Este foi o primeiro filme que Bruce Lee escreveu, dirigiu, produziu e estrelou. Era sua visão completa, sem interferência, sem compromisso. O filme foi filmado em Roma, marcando a primeira produção significativa de Hong Kong filmada inteiramente na Europa. Bruce Lee interpretava Tan Long, um mestre de artes marciais de Hong Kong que viaja para Roma para ajudar a família de um amigo cujo restaurante está sendo ameaçado pela máfia local. O filme apresentou a agora lendária cena de luta entre Bruce Lee e Chuck Norris, no Coliseu Romano. Norris, que era amigo real de Bruce Lee e um campeão mundial de karatê, foi pessoalmente escolhido para o papel. A luta, coreografada pelos dois, era uma obra-prima de cinema de ação. Não era apenas sobre socos e chute, era uma conversação física, 2 mestres respeitando as habilidades um do outro enquanto lutavam. Mas mais que as cenas de ação, Way of the Dragon mostrou que Bruce Lee tinha visão como diretor. Havia humor, algo frequentemente ausente em filmes de Kung Fu. Havia desenvolvimento de personagem. Havia comentário sobre choque cultural, um homem de Hong Kong navegando as estranhezas de Roma, confuso com garfos e facas, atrapalhado com o idioma, mas sempre mantendo sua dignidade e princípios. Way of the Dragon quebrou recortes novamente. 3 sucessos monumentais. Em menos de 2 anos, Bruce Lee tinha se transformado de um ator americano rejeitado na maior estrela de cinema de toda a Ásia. Seus filmes estavam sendo exibidos não apenas em Hong Kong, mas em toda a Ásia, na Europa, na América Latina, na África, em lugares onde Hollywood raramente chegava. Bruce Lee era rei. E então, inevitavelmente, o telefone tocou. Era da América, era de Hollywood, mais especificamente, era da Warner Bros., os mesmos executivos que tinham dito que ele era muito asiático para a TV americana, os mesmos que tinham escolhido David Carradine, um ator branco que não sabia Kung Fu, para interpretar um monge Shaolin. Agora, de repente, eles queriam conversar.
A ironia não era perdida em Bruce Lee. Ele poderia ter simplesmente recusado, poderia ter dito não, do jeito que eles tinham dito não para ele. Teria sido uma vingança doce e simples. Mas Bruce Lee era mais estratégico que isso. Ele viu uma oportunidade não apenas para si mesmo, mas para abrir portas para outros atores asiáticos, para finalmente trazer Kung Fu autêntico para o mercado americano mainstream nas condições dele. A Warner Bros. Tinha uma proposta. Eles queriam fazer um filme com Bruce Lee. Não um filme pequeno de TV Movie. Um filme grande, com orçamento de estúdio de Hollywood, distribuição mundial através de sua vasta rede, acesso ao mercado americano que, apesar de todos os sucessos de Bruce Lee na Ásia, ainda era o maior mercado de cinema do mundo. Era tudo que Bruce Lee sempre tinha sonhado, só que agora, a dinâmica de poder era completamente diferente. O filme seria chamado Enter the Dragon, ou Operação Dragão. Seria produzido em parceria entre Warner Bros. E Golden Harvest, a primeira grande coprodução entre Hollywood. Bruce Lee interpretaria Lee, um mestre de artes marciais recrutado por uma agência de inteligência britânica, para infiltrar um torneio de artes marciais em uma ilha privada, onde o anfitrião do torneio está envolvido em tráfico de drogas e prostituição. Mas desta vez, a dinâmica da negociação era completamente diferente. Não era Hollywood fazendo um favor a Bruce Lee, era Bruce Lee permitindo que Hollywood fizesse parte do seu sucesso. E Bruce Lee negociou de uma posição de força. As negociações foram tensas e prolongadas. Bruce Lee, através de seus representantes e de Raymond Chow, insistiu em termos que eram praticamente inauditos para um ator asiático na época. Ele queria controle criativo significativo sobre as cenas de luta, queria aprovação sobre como as artes marciais seriam retratadas, queria garantir que o filme não caísse em estereótipos asiáticos ou orientalismo barato, queria respeito, não apenas dinheiro. Warner Bros. Inicialmente resistiu. Estúdios de Hollywood não estavam acostumados a dar tanta autonomia criativa a atores, muito menos a atores asiáticos, mas eles também sabiam que sem Bruce Lee, não haveria filme. Ele era o que faria o filme especial. Então, pela primeira vez em sua relação com Hollywood, Bruce Lee ouviu sim. Sim para controle criativo, sim para seus termos, sim para respeito. Enter the Dragon começou a ser filmado em Hong Kong, no início de 1973. O diretor era Robert Clouse, um diretor americano, mas as cenas de luta eram completamente coreografadas por Bruce. O elenco era internacional. Além de Bruce Lee, havia John Saxon, um ator americano estabelecido, e Jim Kelly, um artista marcial afro-americano que Bruce Lee especificamente quis no filme. Bruce Lee estava no auge absoluto de sua forma física aos 30 anos de treinamento obsessivo tinham esculpido seu corpo em algo extraordinário, pura funcionalidade, sem um grama de gordura desnecessária. Sua velocidade era tal que mesmo em filme, mesmo com câmeras capturando 24 frames por segundo, alguns de seus movimentos pareciam instantâneos. Mas mais que isso, ele estava no auge de sua visão artística. Ele sabia exatamente como queria que cada luta fosse. A famosa cena da sala de espelhos, onde Lee luta contra o vilão interpretado por Chiquien em uma sala cheia de espelhos, foi ideia de Bruce Lee. Era simultaneamente visceralmente emocionante e filosoficamente profunda, uma representação visual de lutar contra ilusão e reflexão para alcançar verdade. Durante as filmagens, Bruce Lee empurrava a si mesmo implacavelmente. Ele empurrava o elenco, a equipe, todos ao seu redor. Ele tinha algo a provar, não apenas para Hollywood, mas para si mesmo. Este filme seria sua declaração final. Sua validação, sua prova de que ele tinha estado certo o tempo todo. Mas o destino, como frequentemente acontece, tinha outros planos. Em 2 de julho de 1973, apenas 6 dias antes da estreia de Enter the Dragon em Hong Kong, Bruce Lee morreu repentinamente na casa da atriz Betty Tin Pei. A causa oficial foi edema cerebral e inchaço do cérebro. Ele tinha apenas 32 anos. No auge de seu poder, com tudo pela frente, a notícia chocou o mundo. Em Hong Kong, foi como um luto nacional. Mais de 25.000 pessoas compareceram ao seu funeral. Fãs desmaiavam nas ruas. Era incompreensível. Alguém tão vibrante, tão vivo, tão aparentemente invencível,
desaparecido em um instante. Teorias de conspiração explodiram instantaneamente. Algumas pessoas acreditavam que ele tinha sido assassinado pela máfia chinesa. Outros pensavam que ele tinha sido vítima de uma antiga maldição familiar. Havia sussurros sobre a máfia de Hong Kong, sobre ciúmes da indústria, sobre todo tipo de teoria elaborada. A verdade, provavelmente, era mais mundana, mas não menos trágica, uma reação a um analgésico, combinada com anos de empurrar seu corpo além dos limites humanos normais. Mas aqui está o que aconteceu depois, e é aqui que a vingança de Bruce Lee, mesmo na morte, se torna completa. Enter the Dragon estreou sem sua estrela presente. Bruce Lee nunca viu o filme completo, nunca viu a reação da audiência, nunca soube com certeza se seu plano tinha funcionado, mas funcionou. Ou como funcionou. Enter the Dragon se tornou um fenômeno global instantâneo. Arrecadou mais de 20 milhões de dólares mundialmente. Um número astronômico, para 1973. Mais importante, foi um sucesso massivo na América, quebrando recortes de bilheteria em todo o país. O filme provou, de forma incontestável, que um ator asiático poderia ser uma estrela global, que histórias de artes marciais tinham apelo universal, que Hollywood tinha estado errado. Completamente, totalmente, indiscutivelmente errado. E Kung Fu, a série de TV que tinha rejeitado Bruce Lee, a série estrelada por David Carradine, durou 3 temporadas com avaliações medíocres antes de ser cancelada. Teve seu público, certamente, mas nunca foi o fenômeno que poderia ter sido com Bruce. Anos depois, o próprio Carradine admitiria em entrevistas que o papel deveria ter ido para Bruce Lee, que foi injusto, que ele próprio se sentiu desconfortável com o casting desde o início. Mas a verdadeira vingança de Bruce Lee não foi apenas sobre bilheteria ou reconhecimento pessoal. Foi sobre as portas que ele abriu, as barreiras que ele destruiu mesmo na morte. Depois de Enter the Dragon, Hollywood não podia mais usar a desculpa de que atores asiáticos não vendiam ingressos. Depois de Bruce Lee, o cinema de artes marciais se tornou um gênero global respeitado. Jackie Chan, Jet Li, Donnie Yen, Michelle Yeoh, Chow Yun-fat. Toda a geração seguinte de estrelas asiáticas em Hollywood existe porque Bruce Lee quebrou aquela porta trancada. Ele pagou o preço, enfrentou a rejeição, provou que era possível. Todos eles carregam seu legado, estão nos ombros dele, e o impacto foi além apenas de atores asiáticos. Bruce Lee abriu conversas sobre representação, sobre autenticidade cultural, sobre quem tem direito de contar quais histórias. Essas conversas continuam até hoje. Cada vez que alguém questiona whitewashing em Hollywood, cada vez que alguém argumenta por mais diversidade em casting, eles estão continuando o trabalho que Bruce Lee começou com seu próprio sucesso. Então, o que aprendemos com a história de Bruce Lee aquele dia terrível em 1971, quando Hollywood fechou as portas para ele, quando disseram que ele era muito asiático, para interpretar um personagem asiático, em uma história asiática que ele mesmo tinha ajudado a criar. Aprendemos que às vezes, o não mais doloroso é o redirecionamento mais poderoso, que rejeição, por mais injusta e cruel que seja, pode ser transformada em combustível, que dignidade significa não implorar por aceitação daqueles que não te valorizam, mas ir construir algo tão inegável que eles não têm escolha senão reconhecer. Bruce Lee poderia ter ficado em Hollywood, aceitando papéis pequenos, esperando pacientemente por permissão para brilhar, esperando que eventualmente alguém fosse gentil o suficiente para lhe dar uma chance. Muitos atores talentosos fazem exatamente isso, e não há vergonha nisso. Mas Bruce Lee escolheu um caminho diferente. Ele foi para onde era valorizado, construiu seu império com suas próprias mãos, e forçou Hollywood a vir até ele, nas condições dele. A rejeição não o destruiu, ela o fortaleceu. A injustiça não o derrotou, ela o focou. Hollywood disse: "Você é muito asiático." Bruce Lee respondeu se tornando a maior estrela asiática de todos os tempos, tão grande que nem mesmo Hollywood podia ignorá-lo. Hollywood disse: "O público americano não vai aceitar um protagonista asiático." Bruce Lee criou um público global que o adorava, forçando o público americano a seguir junto. Hollywood disse: "Você não é material de estrela principal." Bruce Lee se tornou não apenas uma estrela,
mas uma lenda imortal cujo nome é reconhecido em cada canto do planeta mais de 50 anos após sua morte. Hoje, mais de 5 décadas depois daquela fatídica reunião em 1971, todo mundo conhece Bruce. Seu nome é sinônimo de artes marciais, de filosofia, de superar impossibilidades. Mas quantas pessoas conseguem nomear os executivos que o rejeitaram? Quantas pessoas se lembram de quem eram os chefes da Warner Bros. Naquele ano? Quantas pessoas se lembram dos nomes daqueles que acharam que sabiam melhor, que pensaram que podiam determinar o que o público queria? Ninguém. Seus nomes estão perdidos na história. Enquanto Bruce Lee é eterno, porque no final, talento real, autenticidade e determinação inabalável sempre vencem. Pode demorar, pode exigir desvios inesperados, pode requerer mais dor e mais luta do que qualquer um deveria ter que suportar, mas a verdade sempre encontra seu caminho para a luz. E se você está sendo rejeitado hoje? Se alguém está dizendo que você é demais de algo, muito diferente, muito jovem, muito velho, muito você. Quando eles fecharam a porta de Hollywood em seu rosto, ele não ficou do lado de fora implorando para entrar. Quando eles disseram que ele não era o que eles procuravam, ele não tentou se transformar em algo que não era. Em vez disso, ele foi construir seu próprio estúdio, seu próprio império, seus próprios termos de sucesso. E quando voltou, foi com tanta força que as portas não apenas se abriram, foram arrancadas das dobradiças. Se esta história tocou você, se ela mexeu com algo dentro de você, se ela te lembrou de suas próprias rejeições ou te deu esperança para seus próprios sonhos, deixe um like neste vídeo. Inscreva-se no canal, porque toda semana trazemos histórias exatamente como esta. Histórias de pessoas que foram rejeitadas, que foram subestimadas, que foram consideradas não suficientemente boas, e que provaram que o mundo estava errado, que transformaram não em combustível, que transformaram dor em poder, que transformaram rejeição em revolução. Bruce Lee não foi apenas um lutador, não foi apenas um ator, não foi apenas uma estrela de cinema. Ele foi um revolucionário que mudou como o mundo via asiáticos, como o mundo via artes marciais, como o mundo pensava sobre quem poderia ser um herói. E seu legado não morreu naquele dia trágico de julho de 1973. Ele vive em cada pessoa que se recusa a aceitar limitações impostas por outros, em cada pessoa que constrói seu próprio caminho quando os caminhos existentes são fechados para eles, em cada pessoa que transforma a rejeição em determinação, seja água, meu amigo, seja sem forma, seja adaptável, mas nunca, nunca seja menos que você realmente é só porque alguém não consegue ver seu valor. Porque um dia, se você continuar, se você persistir, se você acreditar em si mesmo mesmo quando ninguém mais acredita, eles verão, ou eles verão. E então serão eles vindo até você. Obrigado por assistir. Até a próxima história. Até a próxima lição. Até o próximo lembrete de que você é capaz de mais do que imagina.